esse é o último ano do Enem no modelo que conhecemos, então esse é o melhor momento para você aprender de uma vez por todas como funciona a redação do Enem. Sejam muito bem-vindos! Nesse vídeo eu vou dar um norte para vocês sobre como treinar e estudar para tirar mais de 900 na redação do Enem. E assim, eu vou explicar como treinar do zero mesmo, até porque eu tive que aprender tudo que eu sei sozinha, porque a minha escola meio que trocou de professora de redação 3 vezes durante o ano. Bom, então vamos lá. Para fazer uma boa redação, tipo uma redação de verdade, você precisa entender várias coisas, você vai por vários anos, até você pegar a sua identidade e conseguir escrever majestosamente. Mas para fazer uma redação do Enem, que é extremamente genérica, você só precisa entender 2 pontos: a estrutura da redação e as 5 competências. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a estrutura que a banca corretora espera que você siga na sua redação. O gênero textual do Enem é o dissertativo argumentativo, o que significa que você precisa apresentar um tema, que é definido pela prova e sempre apresenta uma problemática, e defender um ponto de vista com relação a ele. Além disso, o Enem também pede que você apresente uma solução para esse problema, e tudo isso em apenas 30 linhas, que é o máximo que você pode escrever. Sendo assim, o texto fica estruturado em 4 parágrafos: o primeiro de introdução, os outros 2 de desenvolvimento e o último de conclusão. Na introdução, você deve introduzir o tema, como o próprio nome já diz, e apresentar a sua tese. Além disso, é muito importante que você também escreva na última frase da sua introdução quais serão os 2 argumentos que você vai usar para defender a sua tese nos 2 desenvolvimentos, para que o corretor da sua redação já saiba logo de cara que você seguiu a proposta de apresentar 2 argumentos de argumentos. 2 argumentos de argumentos? O que eu estou falando? 2 argumentos. Nos desenvolvimentos, você deve defender o seu ponto de vista. Esses são os 2 parágrafos mais importantes do seu texto e que serão mais difíceis de aperfeiçoar. Cada um deles apresentará uma causa ou uma consequência do tema proposto, que explique o porquê esse tema é um problema. Em cada um dos 2 parágrafos, é indicado que você apresente um repertório cultural. Pode ser um filme, uma série, um livro, ou uma frase de algum filósofo ou de alguém que você gosta, enfim, qualquer coisa da cultura que reforce a existência desse problema, além de exemplos de como isso está presente na sociedade e também críticas ao responsável por esse problema. Na conclusão, você tem que apresentar uma solução para o problema abordado, que é chamado de proposta de intervenção. Para isso, a banca exige que a sua conclusão apresente 5 elementos. E agora você tem que pegar o seu caderninho e ir anotando, porque você não pode esquecer isso de jeito nenhum, porque tem uma competência que é só sobre a conclusão. O primeiro elemento é a ação, que é o que vai ser feito para solucionar o problema. O segundo elemento é o agente, que é quem vai solucionar o problema. O terceiro elemento é o modo ou meio, que é como essa ação vai ser realizada. O quarto elemento é a finalidade, que é para que essa ação vai ser realizada. E o quinto elemento é o detalhamento, que você vai detalhar mais sobre os detalhes, né, de como essa ação vai ser realizada e botada em prática. Anotou tudo? Que bom então, porque agora você também vai ter que prestar atenção se as suas propostas de intervenção vão estar coerentes com os problemas que você apresentou nos seus desenvolvimentos, porque elas têm que resolver os problemas para ter coerência, né? Além disso, se você quiser, você pode apresentar 2 propostas de intervenção em vez de só uma, mas só uma delas vai precisar ter os 5 elementos que eu citei. Então você pode ficar à vontade, tipo, se não couber, né, as linhas lá ficar pequenininhas, você bota 2 assim, só para encher linguiça, só para garantir seu ponto, e é sobre isso. Ok, agora que você já sabe o que tem que ter em cada parágrafo, o que você tem que saber é a estrutura certinha, porque cada um desses parágrafos vai ter um modelo com frases prontas que você tem que seguir. Para isso, existem modelos que você tem que seguir ou que você tem que criar. E tem alguns modelos prontos também, tipo esse do Lucas Felps que está aparecendo aí na tela. Então, eu imagino já o que você pode estar pensando. Se você for um aluno mais desesperado, você já está entrando em desespero. Como é que eu vou decorar tudo isso a tempo, meu Deus do céu? Calma, calma. Se você for treinando usando o modelo, você vai acabar decorando naturalmente, sabe? Você vai acabar vindo. Então você tem que treinar bastante o modelo que você criar para você. E aí uma hora vai entrar na sua cabeça. Então não tem preocupação quanto a isso. Mas se você for um aluno mais preguiçoso, mais espertão, você está pensando, tipo, Pô, eu só seguir o modelo, é muito fácil, eu vou tirar 1000. Também não. Infelizmente também não funciona desse jeito. Porque você não pode pegar um modelo qualquer da internet. Porque o jeito que alguém escreve não é o mesmo jeito que você escreve.
Então, quando você tentar encaixar os modelos, eles não vão funcionar. Você não vai conseguir botar os seus argumentos no texto de outra pessoa. Então, é muito importante que você crie o seu próprio modelo. Com base no quê? Com base nas outras redações que você vai ler, de redações nota 1000. E também com base em alguma outra coisa. Porque, assim, eu vou ser bem sincera com vocês. Modelo de redação não funcionou comigo. Eu tentei fazer vários modelos, eu vou até botar na tela aí todos os estilos de modelo que eu fiz, e nenhum deles funcionava direito, porque eu gosto de ter uma escrita mais livre, entendeu? Tipo, o que vem na minha hora, na minha cabeça na hora, eu vou escrever. Então eu bolei uma estrutura modelo, que basicamente tem os elementos que tem que ter em cada frase, só para eu poder me lembrar, e aí eu consigo encaixar as palavras do jeito que eu quiser. E tipo, essa estrutura me ajudou muito mesmo. Eu tava surtando, porque eu tava 2 semanas antes do Enem, eu não sabia mais o que fazer, porque eu não conseguia decorar o meu modelo, tava complicado, não conseguia aplicar, não conseguia fazer nada. Então confia em mim que essa estrutura vai ser muito boa. Mas, infelizmente, eu não vou poder explicar como essa estrutura funciona nesse vídeo, porque senão ele vai ficar com mais de 20 minutos e ninguém vai querer assistir, porque vestibulando é preguiçoso, né? Então eu vou botar um link aqui no card, ou desse lado, eu não sei em qual lado é o card, mas tem um card por aqui. E aí eu vou botar o link do card aqui, e aí, além de ter a explicação da estrutura, eu vou ler a minha redação, e também eu vou dizer como essa estrutura se aplica na redação, e eu vou dar outros exemplos de outras redações também, de tudo isso que eu tô falando aqui. Então, eu recomendo que vocês assistam esse também, logo depois que acabar esse aqui, porque a gente ainda vai falar sobre as 5 competências agora. Basicamente, a nota da sua redação vai de 0 a 1000. Ela é dada com base em 5 critérios que valem 200 pontos cada, que são chamados de competências. A primeira competência se baseia no domínio da escrita formal da língua portuguesa. Para gabaritar esse tópico, você precisa ter no máximo 2 erros ortográficos e 1 erro de estrutura sintática. Por isso, é importante estudar muito bem as regras ortográficas que você tem mais dificuldade e que são mais comumente erradas, tipo uso de crase e paralelismo, que são coisas que bastante gente erra. A segunda competência julga o quanto você compreendeu o tema proposto e a utilização do repertório cultural. Para gabaritar esse tópico, você precisa apresentar no mínimo um repertório que seja legítimo, pertinente e produtivo. E também não pode apenas tangenciar o tema proposto. Por exemplo, se o tema proposto for consequências do abandono paternal na sociedade brasileira, você vai precisar falar, nos seus parágrafos de desenvolvimento, sobre as consequências do problema e não alguma causa, porque é isso que o enunciado está pedindo. E também você precisa dar exemplos de como isso acontece na sociedade brasileira e não no resto do mundo, porque também é o que está ali no final da frase. Então é muito importante que você siga exatamente o que o tema está falando, para você não correr o risco de perder pontos na competência 2. Além disso, o que muita gente fica surtada tentando decorar são os repertórios. Você fica tentando decorar frase, tentando decorar filme, onde eles podem encaixar, qual tema, que não sei o quê. E calma, tem alguns repertórios que são muito genéricos e que vão encaixar em quase tudo que você for tentar. Eu fiz uma lista com alguns deles que me ajudou a estudar, e eu vou deixar aqui embaixo se vocês quiserem. E também, se você for uma pessoa que gosta de se preparar, você pode pesquisar no YouTube os eixos temáticos que sempre caem nas redações do Enem e tem repertório para várias coisas desse tipo. E assim, você não precisa se preocupar tanto, porque se você for uma pessoa de cultura, coisa que eu não sou, eu não vejo série, não vejo filme, eu não sei nada, mas se você for uma pessoa de cultura, você vai saber naturalmente escrever. Você pode usar qualquer coisa que seja pertinente, obviamente, legítimo, que exista. Você não pode citar você mesmo, por exemplo, não faz sentido, tem que ser alguma pessoa conhecida e que se encaixe bem no tema. Então, se você cumprir essas 3 coisas, você já pode colocar. E é recomendado que você ponha pelo menos 2 no seu texto, até 3, principalmente uma introdução para você começar a sua redação e um nos seus desenvolvimentos, porque aí você não tem risco de perder ponto por errar alguma coisa. Se um dos seus repertórios estiver ruim, não for pertinente, o outro vai contar e vai te dar o ponto inteiro. E a terceira competência é o inferno. Ele é a mais difícil de gabaritar de longe, e é importantíssimo que você já tenha todos os outros aspectos da redação dominados antes de tentar dominar a competência 3. Senão, você provavelmente vai se perder no meio do caminho. Basicamente, o que ela avalia é a maneira que você defende os seus argumentos. Como você já sabe, a redação do Enem precisa ser um texto dissertativo argumentativo. Então, você precisa apresentar 2 argumentos defendendo seu ponto de vista com relação ao tema que foi proposto. Essa competência é a mais subjetiva, então você só vai conseguir entender como gabaritar ela depois de muito treino, depois de escrever muita redação, pelo menos uma por semana,
ou então se você aprender mais facilmente, 2 por mês é suficiente. E ela vai avaliar se os seus argumentos são realmente válidos e se eles apresentam elementos que validam esses argumentos, né, que você vai dar. Apesar de ser, de certa forma, uma competência subjetiva, existem alguns pontos muito importantes para que você consiga uma boa nota nessa competência. Então, vamos lá. Pega o caderninho novamente e anota aí. O primeiro ponto é você fazer uma análise. Você muito provavelmente vai citar um repertório cultural em um dos seus desenvolvimentos ou nos dois. Então, você precisa fazer uma análise desse repertório e relacionar ele com o tema de alguma forma. Segundo ponto, exemplos e a consequência. Você precisa dar exemplos concretos de como esse problema está presente na sociedade e quais são os impactos negativos que ele causa. O terceiro é a adjetivação. É importantíssimo que você coloque adjetivos nos seus desenvolvimentos, principalmente para criticar o que você está julgando como problemático. Também, se tiver alguém que é culpado pelo problema, tipo o governo, você vai culpar o governo, você fala adjetivos dele, tipo o governo é negligente, o governo não dá atenção, o governo está omisso, esse tipo de coisa. E por último, tem a conclusão. Você tem que terminar o seu parágrafo meio que resumindo tudo que você já falou. Uma frase curta mesmo, só para mostrar que você concluiu a sua ideia. A quarta competência é basicamente o uso de elementos coesivos, que são os conectivos. Para gabaritar essa competência, você tem que apresentar uma grande quantidade de conectivos. Tipo, grande mesmo. Sei lá, 1 por linha, pelo menos 30 conectivos na sua redação. É muita coisa. Então, tem que ser de forma correta também, né? Seguindo o significado dos conectivos. E por isso é importante que vocês pesquisem uma tabela de conectivos e seus significados para poder ter um repertório diverso e saber em que locais das frases encaixar cada um deles. Eu vou botar aqui na descrição alguns conectivos que eu gostava muito de usar. Tem alguns que são sinônimos, que têm o mesmo significado, e aí você pode pegar, estudar eles e saber onde ficar aplicando ele em frases. A quinta e última competência avalia basicamente a sua conclusão. Então, ele vai avaliar se você usou os 5 elementos que eu falei mais cedo sobre a proposta de intervenção e também da sua proposta a respeito dos direitos humanos. Então, você não pode falar, por exemplo, que a solução do problema é matar o prefeito e substituir por uma anarquia, porque isso fere os direitos humanos, né? Não faz sentido. Então, você não pode ferir os direitos humanos de jeito nenhum e tem que apresentar os 5 elementos corretamente. Enfim, essas são as 5 competências meio abordadas por cima. Eu sugiro que vocês leiam mais a fundo sobre elas e, por sorte, o Enem divulgou o material de referência que os corretores usam. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição e eles são bem grandes, mas relaxa, você não precisa ler ele todo. Eu sugiro que vocês vão até a parte de descrição dos níveis, tem todos eles, que explica que tipo de texto se encaixa em cada tipo de pontuação, tipo se você vai pegar 200, gabaritar, 140, 160, 120, e vai de 40 em 40, né, baixando. E aí, em cada um desses, tem vários exemplos de como você vai tirar cada pontuação e explicando, né, por que aquela pessoa perdeu ponto, não sei o que, e isso você consegue estudar bem e entender certinho cada uma das competências. E agora vão as dicas finais de uma ex-vestibulanda que quase surtou estudando para o Enem. Primeira dica: leia as redações nota 1000 dos anos anteriores. Isso é essencial para você conseguir visualizar cada elemento e cada competência na prática, além de você poder pegar inspiração também para poder fazer sua própria redação. Eu vou deixar um link aqui na descrição, mais link, então eu não sei de link, mas enfim, é importante, de um site que tem várias redações nota 1000 dos últimos anos do Enem. E eu usei muito para poder estudar e fazer o meu próprio modelo. Segunda dica: treine muito, escreva muito, pelo menos uma vez por semana. Eu sei que é um saco, chegou um momento da minha vida que eu não aguentava mais repetir a mesma frase, escrever. Portanto, é de suma importância que a problemática abordada seja resolvida para tal hoje que o Ministério da Educação, responsável por coordenar políticas a favor da educação pública, adicione por meio da reformulação. Você entendeu, né? É uma frase gigante que eu tinha que decorar para minha conclusão. Mas, falando sério agora, eu sei que é muito chato escrever várias vezes, várias redações, escrever a mesma coisa, mas é muito importante, porque só assim você vai conseguir ver onde você tem mais dificuldade e o que você pode consertar para você melhorar. Então eu vou trazer a dica de 2 sites.
Um foi o que eu usei para estudar redação, porque, né, como eu citei antes, minha escola meio que mudou de professor 3 vezes, eu não tinha ninguém para corrigir minhas redações, então eu usei um site que foi muito bom, que me ajudou a subir minha nota de 880 para 980, que são as correções RED da professora Débora Menezes. Ela é muito boa, eles te dão um feedback detalhado de tudo que você errou, do que você pode melhorar, e isso nem é publi, gente, eu tô falando porque me ajudou muito mesmo, eu quero sugerir. Só que pode ser que ele seja meio caro, né? Tipo, R$50 por mês. Então eu vou sugerir o curso do Descomplica, que ele te dá acesso a 4 correções de redação por mês e é um pouco mais barato, um pouco mais em conta. Então vale a pena, mas eles não te dão uma correção tão detalhada, então você vai precisar fazer uma autoavaliação sozinho para entender o que você errou, né? Terceira dica. O corretor precisa corrigir 100 redações por dia, então sobra cerca de 5 minutos para cada redação. Então, é muito importante que você facilite a vida dele e deixe os elementos da redação mais claros possível, porque aí ele vai bater o olho e já vai saber que você sabe como escrever uma redação, ele já vai ler com mais atenção, mais gosto, já vai te dar um pontinho extra, entendeu? Entendeu a manha? Quarta dica, treine a escrever pequeno e escrever rápido. Você vai ter que usar 29 ou 30 linhas para conseguir encaixar tudo que precisa ter numa redação. Tipo, é muito pouco provável que você use menos do que isso. E muitas vezes vai passar. Então, por isso que você tem que treinar uma letra bem pequenininha. E, além disso, escrever rápido, porque você, além da redação, você vai ter que fazer uma prova de 90 questões no mesmo dia. Então, você precisa aprender a escrever rápido também. Quinta dica. Eu, infelizmente, não vou conseguir falar todas as dicas que eu queria, senão o vídeo vai ficar gigante, que nem eu tinha dito antes. Mas eu fiz uma postagem no Twitter que tem várias dicas e várias coisas de como eu fiz para estudar. Então eu vou deixar o link na descrição também, se vocês quiserem ver todas as dicas bonitinhas que eu separei lá. E vale a pena, é sério. Tô falando isso porque por experiência eu precisava dessa ajuda e eu não tive. E agora a sexta e última dica. Você também precisa de um descanso para não surtar. E se você for tipo eu, que gosta de jogar no tempo livre, eu acho que você vai gostar das minhas lives na Twitch. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, você pode passar lá no meu canal e dizer que você curtiu o vídeo, pedir mais algumas dicas, se você quiser, que eu te dou assim em live mesmo, a gente bate um papo e tal. Porque agora que o Enem finalmente acabou, eu não preciso mais estudar, né? Eu tô podendo fazer o que eu realmente gosto, que é fazer lives. Então eu tô aqui divulgando um pouquinho meu trabalho, meu humilde trabalho. Entendeu? Se vocês quiserem dar uma passada lá, só pra dar um oi e tal, vai significar muito pra mim, porque eu não tive ajuda, né, pra estudar redação, eu tive que aprender tudo sozinha na marra. Então eu quero muito que esse vídeo possa ajudar vocês de alguma forma a estudar sozinhos e melhorar a nota de vocês no Enem. Então eu também vou estar deixando uns links aqui embaixo de uns vídeos que eu assisti pra aprender a redação, né, coisas que eu acho muito legais, alguns materiais de apoio, enfim. O que vocês precisarem eu vou tentar ajudar. Muito obrigada por ter assistido até aqui e não esquece de ver o vídeo que está no card, hein? Vai ter a estrutura da redação, que é muito importante, mais importante que esse vídeo até. É sério, tô falando sério, isso aqui eu precisava para introduzir, mas aquele ali é o mais importante. Enfim, tchau, gente!